Iniciamos agora a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Tocantins e à TV Norte nas eleições 2022. Obrigada a você que nos acompanha pela TV Norte Tocantins e também pelas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Conosco aqui o candidato Ronaldo Dimas, do PL. Como apresentado aos candidatos, a nossa rodada de entrevista durará 20 minutos cronometrados, são 6 temas pré-definidos e ao final cada candidato terá 1 minuto para as considerações finais. Boa tarde, candidato Ronaldo Dimas, seja bem-vindo. Boa tarde, Graziela, boa tarde, Tocantins, Palmas. Bom, vou pedir para colocar o cronômetro e a nossa primeira pergunta é sobre educação. Atualmente, o Tocantins é o 12º estado no Índice de Desenvolvimento da Educação. Mesmo que não esteja entre os piores, a evasão escolar chegou a 14% durante a pandemia. Outro gargalo é o déficit de professores. Quais as suas propostas para esse problema, candidato? Olha, quando junta toda a educação básica é que vai para essa colocação. É pior ainda quando se fala exclusivamente de ensino médio. Os municípios têm crescido o seu índice ao longo dos anos e o Estado, o ensino médio, não tem alcançado a meta. Hoje é muito abaixo da meta. O que é que nós precisamos fazer? Ter foco no ensino médio. A segunda etapa do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, o Estado ainda tem quase todos esses alunos, todos esses alunos. Nós precisamos de entregar para os municípios, que é responsabilidade constitucional deles, já que eles estão indo bem, e focar no ensino médio. Além desse foco, nós precisamos de ter no jovem uma atenção especial para que ele veja na escola, a escola como algo que possa melhorar de fato a vida dela, não somente trazer os conhecimentos básicos. O que eu estou falando? Hoje nós temos na palma da mão muitas informações, então é uma tarefa árdua para os professores manter a atenção dos alunos. Quando ele pergunta para o professor Google, ele responde instantaneamente todas as questões. Ensino profissionalizante, o que eu tenho falado de educação empreendedora, levar para dentro das escolas no contraturno a qualificação profissional com o Sistema S, Senai, Senar, SESI. Eu fui presidente do sistema, sei que isso é possível. Mas, além disso, nós temos as instituições de ensino superior que podem fazer o mesmo papel. IFTO, UFT, Unitins. Outra situação que eu vejo aí já no superior, uma questão muito importante, que são as faculdades de medicina públicas que estão sem os hospitais universitários. Isso acontece com a Unirg lá em Gurupi, né? Com aqui a UFT em Palmas e lá no Bico do Papagaio com a Unitins. Essas unidades hospitalares de Gurupi, a conclusão que faremos do Hospital Regional de Gurupi, o Dona Regina aqui, pensando inclusive em uma nova sede, mas a atual, reformada e ampliada para a UFT. E lá no Bico do Papagaio, o Regional de Augustinópolis, transformado em alta complexidade também para Unitins em hospitais universitários. Então é um ganho significativo porque, além dos recursos do próprio Ministério da Saúde, vem em torno de 25% de recursos a mais do Ministério da Educação. Então, melhorando a qualidade dos serviços e fazendo um serviço de qualidade também para a formação dos nossos jovens médicos. Nossa pergunta agora é sobre emprego e renda. Lembrando que nós estamos aqui, para você que ligou a televisão agora, com o candidato ao governo do estado, Ronaldo Dimas, pelo Partido Liberal. No Tocantins, os microempreendedores individuais representam a maior fatia da população ocupada, correspondendo a 37% da força de trabalho do estado. Pequenas empresas são responsáveis por mais de 70% dos empregos criados no Tocantins em 2022. Quais são as propostas do senhor para a geração de emprego e renda no Tocantins? Olha, o grande indutor do desenvolvimento é o poder público.
Só que você precisa de planejar isso, não é fazer qualquer coisa de qualquer jeito, não. Um planejamento de curto, médio e longo prazo. Foi assim que a gente mudou a realidade em Araguaína, trazendo os empresários para dentro, grandes e pequenos, formatando uma nova política tributária, reduzindo tributos, e isso em consonância com a classe e o setor empresarial, reduzindo a burocracia, aumentando a eficiência do poder público. Isso é fundamental. Mas os investimentos é que são os grandes indutores. A partir do momento que a gente vai realizar um parque urbano, por exemplo, você cria uma série de atividades ao redor, inclusive na área imobiliária. Você abre uma estrada, as atividades rurais elas vão ser ampliadas, quando você recupera do mesmo jeito. Então, é preciso a gente ter um bom planejamento e fazer com que esses investimentos sejam transformados em novos investimentos através da iniciativa privada, porque é ela que gera emprego e renda para a população. Se a gente ficar dependendo do emprego público hoje, mais de 40%, aí esse número se refere exclusivamente à iniciativa privada. No bolo total, mais de 40% dos empregos formais no Estado são públicos. E isso não pode continuar assim. A maior parte, aí, a gente tem que diminuir isso para metade. Tem que vir da iniciativa privada. E quando você faz esse investimento público bem feito, a iniciativa privada investe, gera emprego, gera renda e também gera tributos. A partir disso, um ciclo virtuoso com novos investimentos públicos, gerando ainda mais. Fizemos e é assim que nós faremos, além de utilizar a agência de fomento, que virou uma espécie de banco sem atividade, para cumprir o seu papel. É preciso que a agência financie principalmente os pequenos e médios empreendedores do Estado a juros muito baixos, gerando novas oportunidades. Candidato, agora o nosso tema é saúde. No Tocantins, existem 17 hospitais estaduais para atender aos 139 municípios. Sendo assim, moradores de muitas cidades do interior precisam recorrer a outros municípios para atendimentos mais complexos. Como mudar essa realidade para tentar também desafogar grandes hospitais, como é o caso do HGP, por exemplo, candidato? Além destes hospitais estaduais, nós temos uma outra rede muito grande de hospitais municipais. São 30. São aproximadamente 30. E esses hospitais têm muito pouco apoio do governo do Estado. Tem hospitais que chegam a receber como apoio, entre aspas, R$7.000 mensais. Não dá para pagar um médico. E aí ele não cumpre com a sua missão, porque os pequenos hospitais são para cumprir com a sua obrigação pequena também, para não levar para o hospital de média complexidade, como é o caso de Porto Nacional ou de Paraíso, os problemas pequenos. Aí ele não consegue cumprir, vai para Paraíso. Mal estruturado, também não consegue cumprir com a sua responsabilidade e acaba levando o paciente, trazendo o paciente para Palmas, ou para Gurupi, ou para Araguaína, que são os de alta complexidade. Isso não pode ocorrer. Essa rede tem que funcionar. E para ela funcionar, o que falta é gestão, não é falta de recursos públicos. Nós fizemos uma gestão da saúde diferenciada e além de um hospital municipal em pleno e franco funcionamento que atende pediatria em alta complexidade, fazendo cirurgias cardíacas, um dos poucos do Brasil públicos, nós temos um centro especializado para autismo, outro para dependentes químicos, o único público na recuperação de dependentes químicos no estado, um centro de especialidades em reabilitação, é um mini-SARA, trata audição, visão, AVC, fábrica de prótese para problema de mobilidade. Quer dizer, tudo isso mostra que não é falta de dinheiro. Construímos um hospital em plena pandemia, que atendeu gente do estado todo. Hoje é o único legado da pandemia no estado. É uma UPA infantil, a única também do estado. Quer dizer, se uma cidade pode fazer, por que a gente está com esses corredores lotados com 47 hospitais públicos no estado? Não é falta de dinheiro, é falta de gestão. E isso eu acho que as pessoas, já mostrei que é possível fazer. Então,
acredito que em um ano a gente tem a condição de botar toda essa rede em bom funcionamento. Mas é importante também termos a construção do novo Dona Regina, que é o hospital e maternidade focado em mulheres aqui na capital e em todo o Tocantins. É nosso compromisso a maternidade do Bico, lá em Araguatins, a transformação do Hospital Regional de Augustinópolis em alta complexidade, como falei, e a conclusão desses intermináveis, né? O Hospital de Gurupi, o Hospital de Araguaína e o HGP. O HGP tem 30 anos e até hoje não foi concluído. Não é possível que a gente permaneça dessa forma. Então, é possível sim realizar um trabalho gigantesco na saúde e nós faremos isso. Nós estamos com o candidato ao governo pelo Partido Liberal, Ronaldo Dimas, e o tema agora é segurança pública. A população do Tocantins vem crescendo nos últimos anos. Em 2021, o estado chegou à marca de 1.600.000 habitantes. Na contramão do aumento populacional, há uma estagnação no número de efetivos na segurança pública. Segundo o levantamento do Ministério Público, o Tocantins tem um déficit de 50% no número de policiais militares, se usarmos como comparativo o preconizado por lei. Tem município em que a PM não possui efetivo. O que fazer para combater a criminalidade, candidato? Olha, não é uma tarefa simples que vá ser resolvida da noite para o dia. Eu tenho falado, eu não sou mágico também. Nós precisamos, por exemplo, para amenizar essa situação, criar a guarda municipal lá em Araguaína. O Estado não cumpre seu papel e o município vai ficar à mercê dos bandidos? Não dá. Então vamos ajudar a polícia militar, brava polícia, que falta 3.000 policiais. O contingente, segundo os entendidos, é exatamente esse que tem que ser reposto. E como fazer isso da noite para o dia? Não dá, né? Não dá, essa é uma realidade. Mas a gente tem a fórmula para isso. Primeiro, concursos públicos regulares a cada 2 anos. Aí, se no ano que vem vão aposentar lá 150, 200 policiais, nós vamos chamar, além desses 150, mais outros 100 para ir cobrindo esse déficit. E, além disso, acabar com o amadorismo. Esses últimos policiais estão sendo formados, muitos deles com parte à distância, EAD, feito pelo IFTO. O que o IFTO tem a ver com isso? Por falta de academia permanente. Nós precisamos de uma academia permanente que forme nossos policiais todos os anos, ou seja, feito o concurso esse ano, chama os primeiros 150, mais os 100 para suprir, forma na academia, vão estar no ano que vem nas ruas. E assim, mais outros 200 chamados, que é o número que vai aposentar no ano subsequente. A partir daí, mais outros 100 para ir cobrindo o déficit e a gente terá, sem dúvida nenhuma, ao longo do tempo, uma força militar bem maior e próxima daquela que é ideal. Precisamos de tecnologia também? Precisamos, Gazela, é fundamental. Não dá para a gente ficar, sem carros com as câmeras e equipamentos de última geração, Não dá para a gente ter armamentos arcaicos enquanto a criminalidade está usando os mais modernos. Não dá para a gente ter rádio analógico. Isso acontece em todas as regiões do Tocantins, Não precisa de rádio digital, onde não há essa interferência de terceiros ou terceiros ficarem escutando com facilidade. E, além disso, a gente precisa de monitorar, pelo menos, as entradas e saídas, os acessos de todas as cidades do Tocantins. Então, isso é fundamental e é o que nós estamos planejando fazer. Candidato, agora nós vamos falar de economia. Apesar da economia tocantinense apresentar evoluções a cada ano, a sua contribuição para o Produto Interno Bruto Nacional ainda é pequena, apenas 0,5%. Basicamente, nosso PIB é composto por serviço, indústrias e pecuária. Como trabalhar para aumentar o PIB para além da agricultura e pecuária? Olha, primeiro, é importante que todos esses serviços públicos estejam funcionando bem. Aí a gente atrai os investidores.
Se a gente chega aqui, se o empresário chega aqui e vê que a saúde está com os hospitais todos lotados, a saúde pública, na educação difícil e sem uma qualificação profissional significativa, aí parte para a segurança, igual a gente está falando, esses problemas seríssimos ocorrendo, inclusive com uma onda como nunca se viu aqui de criminalidade em Palmas, né? Vai para a infraestrutura, nossas estradas, 4.000 quilômetros precisando de recuperação plena. E não é asfalto sonrisal como a gente fica vendo aí, um tapa-buraco que vai começar a chover, vai acabar tudo novamente. Temos que acabar com serviços de baixa qualidade, né? Precisamos de tratar isso com asfalto usinado quente, serviços que vão durar nas nossas rodovias pelo menos 10 anos. Então, tem muita coisa, o dever de casa o Estado tem que fazer. Além disso, nós temos que ter seriedade, credibilidade. E essa falta de credibilidade do governo hoje espanta muitos investidores, porque os termos de benefícios fiscais que são firmados não são respeitados. Aconteceu recentemente. Não tem mais o benefício do dia para a noite. Isso não afeta só aqueles que já estão aqui. Afeta principalmente aqueles que poderiam vir. Mas esse papel não tem validade? Vai acontecer comigo que eu vou investir um recurso significativo e depois o benefício fiscal vai ser exaurido, sem mais nem menos? Então, tem muitas coisas que a gente tem que mudar no Tocantins e aí a gente vai ter a possibilidade de, resgatando essa credibilidade, trazer novos investimentos e investidores para cá, gerando emprego e renda para a população. Tudo, Graziela, faz parte de um contexto geral. Não dá para a gente ter só uma parte funcionando bem. Nós temos que ter todos os serviços públicos funcionando com qualidade. Esse é o princípio geral para que a gente tenha um estado atrativo, agradável, não somente para os investidores, mas para a gente mesmo morar. Nós precisamos de levar para o interior opções de lazer, parques urbanos, grandes áreas esportivas. É preciso a gente fixar lá também o jovem, dar a ele oportunidades. Hoje, a maioria das pequenas cidades e algumas médias, esse jovem está buscando alternativas. Ele quer ir para Gurupi, quer ir para Palmas, quer ir para Araguaína, quer ir para Goiânia, quer buscar outra oportunidade, porque ele não enxerga ali um futuro melhor para ele. E a gente criou o Estado do Tocantins para que ele se desenvolva igualmente. E para que ele se desenvolva, o governo do Estado tem que ajudar os municípios também. Então, auxiliar nessa criação de parques urbanos, auxiliar os municípios para que eles tenham uma educação, uma saúde de qualidade, é função precípua também do Estado. E nesses 33 anos, nós fomos muito falhos nisso. O Estado tem sido muito falho nisso. Com poucas ações que acontecem somente no período eleitoral. Aí no período eleitoral, né, acontece os pequenos favores, a lama asfáltica, que vai acabar rapidamente, né, e é o único momento que a gente vê efetivamente o Estado contribuir, mas com uma forte intenção eleitoral nos municípios de todo o Tocantins. A gente precisa de mudar essa realidade. Quanto maior quanto maior for o desenvolvimento dos municípios tocantinenses como um todo, maior será o desenvolvimento da nossa capital. E eu tenho convicção que, fazendo isso, nós teremos ainda um estado muito mais atrativo, muito mais gerador de oportunidades. Você que ligou a TV agora, nossa rodada de entrevista de hoje é com o candidato pelo Partido Liberal, Ronaldo Dimas. O tema agora é turismo. Nossa última pergunta, candidato: o Estado ainda não se industrializou e para isso serão necessários alguns anos. Enquanto isso, o Estado tem o turismo, que mesmo sem investimentos altos, tem mostrado um potencial gerador de renda para a população. Como melhorar essa fonte de renda, candidato? Olha, a gente acaba voltando na qualificação das pessoas, né? Então, ponto número 1, qualificação profissional.
E quando a gente fala em turismo hoje no Tocantins, nós estamos falando não somente no turismo interno, mas também a gente recebe muita gente do exterior. Então você vê que já precisa de algumas pessoas que aprendam uma língua estrangeira, principalmente inglês, que é o carro-chefe. A gente ainda tem, em boa parte do interior, eu quero conhecer, quero ir, mas aí a rede hoteleira também acaba deixando a desejar. Então é preciso haver investimentos na rede hoteleira. Se você começa agora, isso recentemente, falando com prefeitos da região sudeste do estado, Aurora, Novo Alegre, que começa nas Serras Gerais um movimento muito grande em busca das cachoeiras lá. Candidato, seu tempo acabou, o senhor tem 1 minuto para as considerações finais. Mas, enfim, quero agradecer a oportunidade e quero falar que o Tocantins é um estado muito promissor, mas ele tem que deixar de ser promissor para entrar na realidade das pessoas. E temos condições de fazer isso, com gestão séria, com gestão firme, que de fato pegue o tributo pago por cada um de nós e transforme em benefícios para a nossa população, para nosso povo. Eu tenho falado e falei recentemente e vou repetir para vocês. Eu não sou mágico, eu não vou resolver do dia para a noite tudo, mas sou planejador, sim. Também não sou jogador de ficar inventando coisinhas de última hora e jogando com a população, não, absolutamente. Agora, uma coisa que inclusive todos os adversários sabem e falam isso de mim, é que eu sou trabalhador, e sou muito trabalhador, e sei transformar sonhos em realidade. É isso que eu quero fazer no Tocantins, pedindo o seu voto. Ronaldo Dimas, 22, governador. Muito obrigada, candidato. A você, obrigada pela audiência e até amanhã.